querido diácono Marquinho, queridos irmãos e irmãs que participam da Santa Missa aqui na Catedral e tantos outros irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Hoje nós celebramos a grande solenidade de Pentecostes, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele que é Deus, com o Pai e com o Filho. E nesta solenidade nós concluímos, encerramos o ciclo pascal. E isso não sem razão, porque há uma relação estreitíssima entre o mistério pascal e o mistério de Pentecostes. Jesus, nós escutamos, sobretudo nas narrativas da Santa Ceia, que ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim, os amou até o extremo. Jesus vive a sua Sexta-feira Santa, a sua entrega na cruz no amor. Ao terceiro dia, ele ressuscita por amor, no amor. E esse amor, queridos irmãos e irmãs, tem um nome. Esse amor é o Espírito Santo. São Paulo vai nos dizer que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, que é derramado sobre os nossos corações. Jesus vive tudo no amor, porque não se separa do Espírito que neste mundo concebeu no seio puríssimo da Virgem Maria, o Espírito que desceu sobre ele no batismo no Rio Jordão, o Espírito que o movia no seu falar, no seu agir, em cada cura, na salvação que ele trouxe a este mundo. Assim, Jesus, na sua ascensão, como celebramos no domingo passado, terminou a sua missão na terra. Havia reconciliado os homens com o Pai, havia superado o abismo que existia entre o céu e a terra. Assim, ele volta para o Pai, mas deu uma ordem aos seus discípulos, que permanecessem juntos, unidos, e que não se afastassem da cidade santa de Jerusalém, porque uma promessa iria se cumprir. No Evangelho nós escutamos Jesus falar de que enviaria o Espírito Paráclito. Assim, 50 dias depois da sua ressurreição, na cidade santa de Jerusalém, no cenáculo, naquele lugar de intimidade, de aconchego, de intimidade, proximidade, o Espírito Santo se manifestou. As portas e as janelas que estavam fechadas por causa do medo que eles traziam, de repente se abrem, e sobre a cabeça deles começaram a arder muitas línguas de fogo. Certamente aquele fogo não ardia fora deles, mas começou a arder no coração deles.
E a partir daí, eles saem. A cidade estava cheia, tinha gente de toda parte, os elamitas, os medos, gente da Capadócia, da Frígia e assim por diante. E de repente, eles começaram a ouvir as maravilhas de Deus na sua própria língua, na sua língua nativa, na sua língua materna. Olha que coisa impressionante. Deus se comunica na língua que é familiar a cada homem. Deus se comunica, se faz entender. O Espírito Santo é muito claro, porque comunica as maravilhas de Deus numa língua que só o coração humano pode captar, que é a linguagem do amor. O Evangelho, as maravilhas de Deus, só podem ser anunciadas e só podem ser compreendidas na linguagem do amor. Essa é a linguagem que todo homem entende. Eu não sei se já fizeram a experiência que eu fiz algumas vezes, de chegar, de me aproximar de pessoas que por algum motivo estavam limitadas na sua fala, que não podiam se comunicar pela palavra, mas às vezes se comunicavam, e com certeza muitos se comunicam assim, com um olhar, com um sorriso, com algum gesto que parte lá do fundo do coração. Às vezes as pessoas têm essa graça de se comunicarem na linguagem do amor, a linguagem que gera a unidade. O Espírito Santo é um só, e Ele se manifesta, Ele doa uma variedade incrível de dons que o Senhor nos dá para servir melhor, não só a Ele, mas o próximo, para servir melhor a sociedade, a família, sobretudo a igreja. O Espírito Santo, nós vemos aqui, gera uma unidade. O Senhor desejava que os apóstolos estivessem juntos, e assim eles permaneceram. O Senhor deseja que nós também estejamos juntos, que nós vivamos uma unidade, que nós vivamos uma comunhão com Ele e entre nós. A propósito, a comunhão e a unidade são o sinal do Espírito. Aqui nós sabemos que acontece algo que é o inverso do que aconteceu em Babel. Lá os homens queriam construir uma torre tão alta, que tocasse o céu, que tocasse a morada de Deus. O homem queria atingir Deus, se colocar no lugar de Deus, dominar Deus. Por isso a torre de Babel é o símbolo do orgulho, é o símbolo da soberba, da vaidade humana. E a partir dali, naquele momento, Deus mandou a confusão das línguas, e eles não se entendiam mais. A língua, a linguagem, é um dom que expressa relações profundas, que permite ir ao encontro do outro. O homem é assim, o homem não foi feito para ficar sozinho, ele tem algo no coração que o joga para fora, que o joga ao encontro do outro. É por isso, que existe a linguagem, para que nos expressemos, para que dialoguemos. E ali, eles não podiam mais se comunicar, surgiu uma barreira. O orgulho do homem,
A vaidade do ser humano coloca barreiras, e essas barreiras são profundamente nocivas à humanidade. Nós estamos vivendo num tempo de guerra na Ucrânia, né? A guerra entre a Ucrânia e a Rússia. De onde vem a guerra, senão do orgulho, da vaidade, da soberba, da prepotência dos poderosos, que sempre são poupados. Às vezes sofrem as pessoas mais simples, os trabalhadores, os pais e mães de família, que não querem a guerra. É assim. E todas as vezes que nós queremos edificar uma torre, ou seja, quando o nosso orgulho vai crescendo, quando a nossa soberba vai crescendo e parece uma torre, nós criamos barreiras, nós criamos bloqueios. Em Pentecostes, o Espírito une, todos estão sintonizados na linguagem do amor, e por isso podem ser entendidos. O Evangelho, as maravilhas de Deus, só podem ser comunicados nessa única língua, que é a língua do amor, que é a língua do Espírito Santo. E a partir daí, com aquele fogo e com o vento que sopra, né? O vento e o fogo. Por que o vento e o fogo? O vento faz o fogo se inflamar, é o vento que faz o fogo se espalhar. Quantas vezes, né, passando de carro, via, sobretudo em Minas Gerais, né, aqueles morros, aqueles pastos, né, e o fogo lambendo, né, e quanto mais ventava, mais o fogo espalhava. E é assim, o Senhor sopra, porque Ele quer fazer esse fogo, de fato, se fortificar e se espalhar. O fogo do Espírito, que precisa inflamar dentro de nós, queimar dentro de nós, para a partir daí nós incendiarmos o mundo com esse fogo, que é o fogo do amor. Queridos irmãos, queridas irmãs, pensemos nisto. O espírito de Babel estabelece barreira e divisão, confusão. Todas as vezes que nos prestamos a servir a divisões, no meio da família, na sociedade, também na igreja, quando nos prestamos a fazer divisões, nós não agimos no Espírito de Deus, nós causamos o mal. E às vezes nós vemos isso, né? Nós vivemos numa sociedade de polarizações partidárias, que não ajudam a construir uma sociedade mais fraterna, uma fraternidade verdadeira entre nós. Polarizações criam barreiras, criam miséria, criam também dificuldades tremendas, que tiram o brilho da dignidade humana. As divisões são do espírito maligno, e quem se presta a dividir serve o espírito do mal. Às vezes nós vemos quantas coisas, né? Às vezes até nas redes sociais, que podiam ser usadas para fazer o bem, às vezes são usadas, né, para semear divisões, fofocas, pecados alheios, intrigas, né? Esse negócio que poderia ser tão bom, às vezes é tão ruim, às vezes serve ao mal, né? Desculpa falar isso, né? Às vezes o diabo, ele se serve da nossa mão, dos nossos dedos, para digitar coisas terríveis, né? Espalhando coisas que não servem, coisas que não prestam. Não estamos a serviço do espírito de Pentecostes, mas do espírito de Babel. Então vamos pedir hoje ao Espírito Santo que venha ao nosso coração, que haja em nós. Com a ascensão terminou a missão de Jesus, e em Pentecostes começa a missão do Espírito, a missão de todos nós. E essa missão é a missão que se dá primeiro no coração.
A missão do Espírito primeiro se dá no coração, e a partir daí nós podemos viver a missão fora de nós, levar o Evangelho aos outros na linguagem do amor. Vamos pedir ao Espírito do Senhor que nos dê entusiasmo. Nós vivemos num tempo de desânimo, em que as pessoas estão tristes, as pessoas estão desanimando da fé, às vezes da vocação, às vezes do casamento, às vezes do testemunho que podem dar na sociedade, desanimam em relação à honestidade que precisam viver, vendo às vezes a aparente vitória dos corruptos. Quantas vezes os bons desanimam, e é o Espírito quem vem dar essa força, quem dá essa coragem para ser diferente. Que o Espírito de Pentecostes, pela intercessão de Nossa Senhora do Amor Divino, de cuja imagem nós temos aqui, a imagem da Senhora do Amor Divino, ela segura nas mãos a pomba, o símbolo do Espírito. O amor divino é o Espírito Santo. Que a Mãe de Deus, que esteve no cenáculo, possa agora interceder para que nós abramos o nosso coração para acolher em nós a missão do Espírito, a chama do fogo do Espírito, que precisa arder não sobre a nossa cabeça, mas dentro do nosso coração, e realizar essas maravilhas que o Espírito pode realizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.